Opa! Nossa! Finalmente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eita, cá estamos de volta, cá estamos. Início da quarta temporada do RPGista Palestrinha. Uhul! Pois é, galera. A empolgação é muita, mas as notícias são péssimas. Seguinte. Não, vamos por partes, né? Do mais inquietante, do que talvez seja o mais inquietante para o menos inquietante, né? O podcast não vai acabar, tá? O podcast vai continuar. Vai ter a quarta temporada. Se bobear, vai ter a quinta e a sexta, tá? Calma, agora calma. Isso é uma coisa de cada vez, tá bom? Então, sim, quero fazer episódios mais longos. Sim, quero mandar áudios de 50 minutos. Gente, o homem fala 50, 40, 50 minutos direto, né? Direto. É... Quero, sim, com certeza. Não sei se eu vou conseguir, tá bom? Não sei. Então não vou prometer que para essa temporada eu farei episódios tão extensos quanto foi o último episódio da terceira temporada, o episódio 66, que na verdade é o 67. Esse aqui é o episódio 67, que na verdade é o episódio 68, né? Episódio 67, também conhecido como o primeiro episódio da quarta temporada, né? Quem diria que nós chegaríamos tão longe, né? Pois é, um episódio por semana, vamos dizer assim, mesmo contando os recessos, 67 episódios, dá mais de um ano de episódios, no caso, porque o ano tem 52 semanas, então tem 67 episódios. Então nós já passamos 15, né? 15 episódios do total de um ano de conteúdo semanal. Eu tô feliz, muito feliz de ter chegado a essa marca. Eu tô bem realizado com o podcast, tô bem satisfeito com as coisas que eu já fiz, com as respostas que eu obtive de vocês e com o conteúdo que eu disponibilizei e com as coisas que eu ainda vou disponibilizar. Isso para mim é o mais importante, que é isso que segura esse podcast no ar. É o meu prazer em realizar as gravações e a assiduidade de vocês, a atenção de vocês com o conteúdo, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade. Agora, vamos para as coisas não tão boas, tá bom? Vamos para as informações não tão boas assim. YouTube deve estar de brincadeira comigo, porque eu geralmente coloco para poder lançar os episódios imediatamente, automaticamente, e o YouTube não lançou os últimos 10 episódios da última temporada, eu não sei porquê. E aí tem até amigo meu que já me falou, Clisson, não fica falando de outras plataformas no YouTube, porque o YouTube não gosta, eles dão um push down, né, no seu conteúdo, empurra para baixo o seu conteúdo. Pois é, mas e aí? Eu não vou falar que existe o Spotify, eu não vou falar que existe o Amazon Music, a Apple e não sei mais, o Anchor e não sei mais quantos MediaCast por aí. Eu não vou dizer que existem essas plataformas, sendo que é lá que o conteúdo chega na hora. O YouTube está atrasando meu conteúdo. Então, YouTube, me ajuda a te ajudar, YouTube. Uai, eu quero que o pessoal me siga pelo YouTube, mas o YouTube para de upar meu conteúdo. E agora eu vou ter que mexer de novo no computador para ver se ele atualiza o conteúdo dos últimos 2 meses do podcast, né? Então, ainda tem isso ainda vou fazer isso ainda hoje. Pois é, e quando que é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026. Exatamente. Hoje é o primeiro dia do ano no qual eu tô tendo a condição de realizar essa gravação assim para vocês. E vocês não entenderam errado. Hoje é segunda-feira. Hoje é a última segunda-feira antes do lançamento desse episódio. Esse episódio irá ao ar domingo 1º de março, domingo próximo, 1º de março. Então, digamos assim, não tem buffer, não tem condição, não rolou de gravar no dezembro, não rolou de gravar no janeiro e praticamente não rolou de gravar no fevereiro. Tá? E aqueles ouvintes mais atentos já perceberam que eu estou num lugar que tem um silêncio, se bobear tem um eco
né, nessa gravação, justamente desse silêncio, e não tem o som do trânsito costumeiro, né, por onde eu geralmente faço as minhas caminhadas e gravo meu conteúdo. Pois é, eu estou gravando esse podcast da sala do meu pai, porque eu não tenho jeito de gravar esse podcast na minha caminhada, porque estou com problemas técnicos envolvendo aparelhagem, telefone, fone e etc. Então os episódios dessa temporada provavelmente serão gravados, alguns assim e outros no trânsito, mas não posso prometer a vocês que terá o mesmo som ambiente, né, que é o som do trânsito natural que eu costumo pegar, né? Pegar que eu digo, enquanto eu caminho, o trânsito está acontecendo, e aí como é que fala? O barulho do tráfego me acompanha. Então hoje é só a minha voz que tem que preencher todos os espaços desse áudio. Então os silêncios serão mais percebidos, né? É uma gravação mais difícil, é um retorno, né, do podcast, depois de um hiato, depois de umas merecidas férias e tudo. Pois é. E aí é mais difícil, é mais desafiador. Mas vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Eu acho que vai ficar bom de uma maneira ou de outra, né? Então vamos lá, gente. Bom, espera, vamos devagar. Eu tirei férias em janeiro. Era para tirar 30, vendi 10, tirei 20. Detesto fazer isso, né? Mas os boletos, a marcha interminável dos boletos não me permitiu fazer diferente. Se eu pudesse, eu comprava férias. Eu tirava os 30 que eu tenho direito e comprava mais uns 10 ou 12 para ficar aí 40 dias de férias. Se pudesse, faria isso. Mas a condição financeira não me permite. Então tirei minhas férias, 20 dias de férias, vendi 10, tô pagando um tantão de contas, tô resolvendo um tanto de contas, vocês não têm noção, tá? Dinheiro tá realmente muito pouco. É um fator limitante, sim, na minha vida, com certeza é. Feito de 99% dos brasileiros, né? Feito de todo mundo que eu conheço, mas todo mundo que eu não conheço, né? Grana é um fator limitante. Então, se eu ainda estou gravando num telefone ruim, é porque realmente não posso comprar outro telefone, tá certo? Porque se eu pudesse, eu já teria comprado. Fone de ouvido, mesma coisa, e etc, né? Enfim, eu ouço meus podcasts, né? E especialmente o último episódio da terceira temporada, o som tá uma porcaria, porque o microfone tá uma porcaria. E aí você fica, eu vou andar na rua com o telefone assim, na boca, igual eu tô aqui agora com esse telefone aqui dentro de casa, eu vou andar na rua meia hora, né, com o telefone na mão, gravando assim, qual que é a chance disso dar errado, né? É alta, então é melhor não correr o risco. Com o fone de ouvido eu posso, enfim, ser mais discreto na gravação, né? Mas aí não rolou. E aí eu percebi que o problema era a entrada do fone de ouvido. E aí eu tô gravando aqui assim por esse microfone, porque esse microfone tá de boas, tá certo? Bom, então tem esse fator grana. Fator tempo. Não tive tempo, tá? Não tive tempo. Passou o carnaval e agora também não tive tempo. O resumo do resumo é o seguinte: na virada do ano, a mãe de um amigo meu muito próximo veio a falecer, tá bom? E tive de ajudá-lo a resolver os trâmites da questão do velório. Isso do dia 31 para o 1º de janeiro. Foi uma virada de ano bem difícil para mim e muito mais para ele. Eu tinha planos de ano novo, como todo mundo tem. Seria o primeiro ano novo em que eu passaria com o meu filho. E apesar de meu menino ter se passado um ano novo mágico com as coisas que eu planejei para ele, que ele amou e tudo, não foi do jeito que eu gostaria, porque eu estava fazendo uma coisa que não dava para deixar de fazer. E é outro amigo, tá? Não é o mesmo amigo daquela outra situação que eu descrevi ano passado. E aí eu não pude ir ao velório, né, outras tantas coisas para resolver. Aí eu fui à missa não fui à missa de 7º dia também, se eu não me engano, eu fui à missa de 1 mês de falecimento. E quando eu vi, já tinha passado 1 mês. E já tinha acabado minhas férias, e caíram temporais aqui em Belo Horizonte no começo desse ano, e eu fiquei lidando aqui na casa do meu pai com um problema de infiltração na laje. Minhas coisas mofaram. Meu quarto, o antigo quarto aqui, né, na casa dos meus pais, onde fica bastante coisa do meu uso pessoal, mofou.
eu tive de esvaziar o quarto inteiro. Meu escritório, onde eu faço meu home office, aqui também, tá todo entulhado. Eu tinha acabado de matar o negócio jogar negócio de cupim pra poder matar, pra poder resolver. Eu tinha organizado o escritório bonitinho, tititi, tititu. Aí veio esse problema na boia e esse vazamento de água, na boia da caixa d'água, e esse vazamento de água. E meu quarto mofou inteiro. Né, o teto tá todo mofado, eu tenho sinusite, vocês podem perceber pelo meu tom de voz, assim, né, e tudo, pois é. Aí eu tive que tirar todas as coisas de dentro do quarto e colocar no escritório. E aí o escritório tá inabitável, né, não tem jeito, eu tô dormindo improvisado. Nem é dentro do escritório, que dentro do escritório não dá. E choveu em Belo Horizonte o mês inteiro, choveu o mês inteiro, então não dá pra secar nada, não dá pra secar nada. Sabe? Eu tenho um negócio lá que eu tô fazendo, tipo, um improviso lá no remendo lá da caixa d'água, que eu acho que nem vou acabar que eu não vou nem fazer, na verdade, porque nós vamos ter que trocar a caixa d'água aqui da casa do meu pai, né? E aí tem que tirar telhado, tirar umas vigas, uns caibros, colocar a caixa d'água nova e saca o negócio lá pra cima, porque são 2 andares, enfim, é muito trabalho, tá? E noves fora a aquisição das caixas d'água, que foi meu irmão quem fez, o resto todo quem está fazendo sou eu. Até porque o pessoal viajou aí, eu ia ficar mais aqui mesmo, em função das questões que eu já falei com vocês, de mestrado, etc e tal. Só que nada disso foi feito. O que foi feito foi lidar com esses problemas, né? Ainda tem os cupins lá no quintal, que tem que jogar veneno, não dá para jogar veneno com chuva, né? E o cupinzeiro já tá tipo com 50 metros quadrados de cupinzeiro, perigoso de derrubar até o muro, né? Era bom se tivesse um jeito de mostrar essas fotos para vocês. Porque fica parecendo assim, esse cara tá exagerando. Não estou. Não estou. Não estou. Entendeu? Tá real. Não tem formiga no quintal mais. Os cupins mataram as formigas. Tem uma variedade de formiga que é aquela formiga vermelha, cabeçuda, cortadeira, sabe? Todas as outras formigas sumiram do quintal. Porque o cupim foi atrás, não sei se foi atrás delas em específico, ou se ele suplantou as formigas em eficiência, não sei o que aconteceu. Mas aqui costumava ter umas 5, 6 variedades de formiga no quintal. Tem uma variedade de formiga no quintal. E agora ela tá vindo para dentro da casa, essa cortadeira tá pegando até a ração do meu cachorro para poder comer. Entendeu? Então tá desse jeito, né? Meu cachorro também teve o lance da leishmaniose, que foi confirmado, e aí a gente resolveu, em conversa com a veterinária e tudo, resolveu não sacrificar, porque tem um jeito de cuidar e tudo, mas tem um tratamento. Aí tem que ir alguém comprar os negócios do tratamento, adivinha quem foi? Fui eu. Então, assim, esse começo de ano foi bem atrapalhado, muito atrapalhado, bastante atrapalhado, de maneira que eu, infelizmente, não tive como escrever uma linha sequer sobre RPG. E sim, é chato, é complicado, é triste, mas é o que aconteceu. É o que acontece na vida, cara. Eu já falei com vocês, eu admiro muito quem vive de RPG, porque eu, honestamente, não sei como que consegue, tá? E aí eu tenho meu emprego, tenho essas obrigações e tem outras coisas para resolver também, né? E por isso, infelizmente, eu não consegui dedicar. Então, assim, não tenho como apresentar nada mais formalizado do que aquilo que eu já tinha no final do ano passado, novembro, dezembro do ano passado. Eu não tracei uma linha a mais, tá? E o lance do carnaval, por exemplo, foi também de ficar aqui cuidando de limpar coisa, tirar coisa, né? Eu vou ter que contratar alguém para poder refazer a massa corrida do teto, o banheiro lá de cima também caiu tudo, enfim, tá? Tenho de resolver essas coisas. E se eu não resolver, ninguém vai resolver. Que mais? Outras coisas aconteceram. Eu preciso que vocês entendam apenas o seguinte: não é descompromisso da minha parte. É porque a vida tem jogado uns buracos assim, ó, tem puxado meu tapete e eu tenho que pular daqui para ali, de lá para cá. E infelizmente tem umas coisas que começam a andar de lado ao invés de andar para frente, né? Então 15 minutos já de preâmbulo, 14h10, né? De preâmbulo do primeiro episódio da 4ª temporada. Mas esse episódio vai ser mais longo mesmo, porque esse aqui dá para fazer uns 40 minutos nele sem muito problema. Ai, tô tomando uma aguinha porque minha garganta não tá boa. Pois é. Meu maxilar travou essa semana, né? Provavelmente meu bruxismo chegou no nível
obsceno, chegou no nível do quebra-siso, do arrebenta molar, sei lá. E eu tô tomando uns remédios para destravar a mandíbula. E eu tava com a boca meio travada, então se eu fosse. Não é que eu não conseguia falar, eu conseguia, mas doía, né? Então, para eu gravar um podcast, para eu fazer uma coisa e de repente começar a sentir dor e não chegar ao final, eu preferi esperar o Miozan agir aqui no meu sistema nervoso, que tá bem nervoso, e na musculatura também, para relaxar, dar uma relaxada na musculatura, para eu poder conseguir gravar de boas, né? Então tem isso também, tem essa situação também. É porque o estresse tá muito, tá? A agitação tá muita. Eu tenho um amigo, o Vini, mora lá nos Estados Unidos, me chamou para jogar um RPG, tipo solo com ele, um jogador, um mestre, né? E isso foi no final do ano passado, se eu não me engano. E eu tô tão atolado que o máximo que eu fiz foi rolar os atributos de 2 ou 3 personagens. Eu não peguei nada para poder fazer os personagens e jogar online com o Vini. O Vini é um cara que eu admiro demais, ele é dessa galera do Mistara. Mistara é meu cenário de fantasia favorito, né? Desde o Carameicos que eu comprei lá nos anos 90. Então, assim, tem um negócio que eu queria estar fazendo, que era estar jogando com esse cara, mestrando, que é um cara que me conhece bastante, né? É daquela turma do Átila, do Hausmann, são pessoas maravilhosas, pessoas ótimas. E vai ser um prazer quando eu finalmente conseguir preencher minhas fichas de personagem para poder tocar isso para frente, né? Mês que vem tem um dinheiro até que eu vou receber aí e eu vou pagar muitas dessas contas, muitas dessas coisas. Vou comprar uma placa de bruxismo nova para mim, porque nessas idas e vindas da minha casa para casa do meu pai, uma hora eu esqueço a placa aqui na casa do meu pai, outra hora eu esqueço lá, né? E isso aí atrapalha muito, muito, muito. Vida tá muito corrida, gente. Vida tá muito corrida mesmo. Eu tive férias, mas eu não descansei. Eu tive férias, mas eu não estive de férias, tá? Tô com a cabeça bem pesada, bem puxada mesmo. E tem dado seus sinais. Eu estou esperando o mês virar, a vida do trabalhador brasileiro, estou esperando o mês virar para o salário cair e eu fazer um tanto de coisa. Porque eu realmente preciso da grana, né? Para poder fazer os negócios que eu tenho que fazer. Mas então, 18 minutos. Eu não tô nem chorando nem reclamando, isso é só o update, tá? É só para vocês entenderem por que as coisas terão de ser do jeito que elas serão nessa 4ª temporada, tá? Provavelmente eu não vou gravar nas caminhadas. Se eu gravar é porque eu consegui comprar um telefone novo e um fone maravilhoso, tá? Que eu vou usar basicamente só para poder fazer essas gravações. E conteúdo, né? Conteúdo, pois é. Eu, no último episódio da 3ª temporada, falei a respeito eu vou falar do sistema de regra com vocês. Pois é. Só que tem um problema, né? Bom, qual que é o problema? O problema é que eu não formalizei o sistema como um todo. Ele não está fechado. E é importante que ele esteja fechado. E por que é que ele não está fechado? Perguntam vocês. Vou dizer por quê. Porque uma grande parte dele veio derivada de outros sistemas de regras. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de escrita, mas muitas vezes, quando a gente escreve uma coisa olhando para outra, sabe? Quando você faz uma descrição de alguma coisa, tem coisa que você está vendo que é tão óbvia que você não põe na descrição porque todo mundo que está olhando está vendo. Então o que acontece? Tem coisas no meu sistema de regras que não estão escritas e deveriam estar lá, mas não estão. E por que é que elas não estão? Porque essas coisas estão presentes em vários outros sistemas de regras. Então eu pensei assim, eu não preciso falar disso, não sei nem se eu pensei na verdade, mas o que aconteceu foi, eu não preciso escrever isso porque é óbvio, mas não é óbvio. É óbvio para quem lê livro de RPG há 30 anos. E para quem vai começar agora? Não, não é. Então não dá para eu falar nesse episódio do sistema de regras em si, mas eu posso falar das decisões em torno do sistema de regras que eu tive que tomar. Isso eu posso fazer.
E isso vai explicar muita coisa e tornar muita coisa muito mais clara para vocês e será muito mais eficiente para que se entenda por que o sistema ficou do jeito que ficou. Então vamos lá. Primeiro de tudo, não é segredo para ninguém que eu sou uma pessoa que começou jogando RPG com First Quest, que jogou a D&D segunda edição durante muito tempo, que já deu uma lida e já jogou um pouco, mas nunca mestrou o Rule Cyclopedia, que jogou o D&Dzinho básico também, a caixa vermelha da Grow, e também o Old Dragon, e também D&D terceira edição, D&D quarta edição. Joguei também, mestrei os dois, né, que nem o AD&D segunda edição. Já joguei muito OSR, já joguei o Forbidden Caverns of Archaea, o Ultraviolet Grasslands, o Morkborg, o Black Hack, o White Hack, o Ark, né? O Old School Essentials, né? O DCC também. Então eu já passei por todos esses sistemas, BX, BECME, já passei por todos esses sistemas. E é óbvio que qualquer um que der 2 passos para trás e observar esse panorama, né, poderá dizer, vamos tirar a quarta edição do D&D aí dessa conversa, mas a respeito de todo o resto do pacote, vai poder dizer que é o mesmo sistema de regras, né? Tem gente que não vai gostar dessa afirmativa, né? Mas quando eu falo força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, né? Todo mundo sabe que eu estou falando dos atributos básicos, comuns a todos esses sistemas, até a quarta edição, na verdade. Quando eu falo 3D6 em ordem, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Que é a rolagem de atributos em todos esses sistemas. Quando eu falo caótico, neutro e ordeiro, todo mundo sabe que eu estou falando da mesma coisa, sistema de tendências nesses 4, 5, 6, 7 sistemas, né? Quando eu falo o dado de vida é um D4, todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Tem umas flutuações, né? Tem edição que o Ladino é um D4 de dado de vida. Quando eu falo um D6 de dado de vida, todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Todo mundo sabe que eu estou falando do Ladino. Tem outras edições que são diferentes, mas você entende o que eu estou dizendo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? A caracterização é toda praticamente a mesma. Muda uma coisa ou outra, revisa uma coisa aqui e ali. Quando eu falo que o movimento são 12 metros e tudo, com carga leve, 9 metros com carga média, 6 metros com carga pesada, 3 metros com carga, 3 quadrados com carga máxima, todo mundo sabe que eu estou falando do sistema de carga desse sistema. Quando eu falo mísseis mágicos ou dardo místico, né, todo mundo sabe que eu estou me referindo à mesma magia. Quando eu falo curar ferimentos leves, quando eu falo bênção, quando eu falo torcer madeira, quando eu falo sono, quando eu falo enfeitiçar pessoas, todo mundo sabe que eu estou falando de magias comuns a esses sistemas. Então eles são todos basicamente o mesmo sistema, né? Tem até uma piada, uma troça, né, que as pessoas fazem, a tiração de sarro, que é a sigla OSR, ao invés de significar, ao invés de ser um acrônimo para Old School Renaissance, que é ressurgimento da escola antiga, né, seria outro sistema repetido, né, OSR, outro sistema repetido, que é basicamente versões de um outro sistema baseado no D&D, do BX ou do BECME, ou o que quer que seja. É uma crítica válida, viu? É um comentário válido, porque muita coisa é igual. Quando eu digo classes básicas de personagens, todo mundo sabe nesses mesmos sistemas quais são as classes básicas. Alguns têm algumas classes a mais, a terceira edição tem umas classes a mais, mas ela tem também as anteriores. Quando eu falo das raças básicas, também todo mundo sabe quais são, e elas são comuns a todos esses sistemas. Se eu não me engano, a 3.5 e a quarta edição mudaram isso um pouco. Mas são basicamente a mesma coisa, né? Inclusive, raça é uma palavra que não aparece no meu jogo, no meu sistema de regras, né? Porque não é um sistema de raça e classe, né? É um sistema de povos e ocupações, vamos chamar assim. Então não tem classe guerreiro, né? Não tem isso. É uma outra aproximação, né? O sistema de tendências é diferente. E aí, cara, você começa a pensar o quê? Retrocompatibilidade,
O sistema que eu vou escrever será retrocompatível com esse sistema que é meio que o mais famoso aí de todos? Não, não será. Por que não? Porque justamente eu estou criando um negócio para ser diferente. Se eu quiser ser retrocompatível, eu meio que vou estar criando mais do mesmo. Eu acho, inclusive, que eu já comentei isso num outro podcast anterior. Mas eu não fui tão assertivo, né? Eu não aprofundei. Eu só comentei. Aqui eu vou aprofundar mais, né? Além desses sistemas da linha TSR, Wizards of the Coast, Hasbro, né, que eu segui, joguei aí, li, me informei a respeito, conversei, discuti a respeito durante tanto tempo, tantas décadas, eu também joguei algumas coisas do mundo das trevas, também joguei Paranoia, também joguei alguns GURPS, outros sistemas e etc e tal, conheci outros cenários, li um pouco de literatura que não é referente ao D&D, né? Então a gente navega, e justamente por todas essas referências foi que eu procurei fazer um sistema que não fosse assim tão parecido, que não quisesse inclusive ser tão parecido com o Dungeons and Dragons, ou o GURPS, ou World of Darkness, ou o Barão de Munchausen, ou Paranoia, ou o que quer que seja. Pois é, mas então, aí, cara, vem a pergunta. O que esse sistema de regras quer parecer? Ele quer parecer um sistema novo? Sim, ele quer se parecer com uma coisa nova. Mas por que ele quer se parecer com uma coisa nova? Provavelmente porque eu quero retratar coisas que eu nunca vi retratadas em outros sistemas. Beleza, e como que define a mecânica dessas novas coisas? Qual que é a referência para você dizer, por exemplo, se você vai rolar um D10, ou vários D10, ou um D6, ou vários D6, ou um D20, ou vários D20 com vantagem e desvantagem para definir alguma coisa? Pois é, essa é que é a questão quando você cria um novo sistema de regras. Você quer criar alguma coisa dinâmica, né? Verossímil, que a matemática adira, né, tem a boa aderência à ficção, e você só consegue fazer isso jogando ou fazendo ótimas analogias quase perfeitas das situações que você quer expressar no seu jogo com as situações que você vê comumente em outros jogos, né? Então, primeiro de tudo, as parametrizações do seu mundo de jogo. Vamos falar disso. Sistema Internacional de Medidas. Pois é. Qual que é o espaço ocupado? Isso é uma coisa que todo mundo presume que sabe e ninguém sabe, tá? Qual que é o espaço ocupado pelo seu personagem no tabuleiro, vamos chamar assim, né? Porque vai usar um tabuleiro alguma hora, tá, gente? Porque é isso aí, é mais fácil organizar. Seu personagem ocupa 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Um quadrado de 1 metro de lado. Isso converte legal com os D&D da vida? Não. Por quê? Porque os D&D da vida usa pés para fazer as medidas. E aí, como eles definiram a partir dos wargames que seriam 5 pés o lado do quadrado. Por que 5 pés? Por que 5 pés? Que eu tenho certeza que na hora que eu falei 1 metro quadrado, um quadrado de 1 metro, muita gente pensou assim, não, é um espaço muito pequeno. É pequeno? Vai na sala, vai na cozinha da sua casa, dá uma olhada no piso de cerâmica, que deve ter umas cerâmicas aí de 40 centímetros de lado. Fique em pé em 4 delas ou 9 delas assim, dá uma olhada. As cerâmicas de cozinha são mais ou menos 30 centímetros, 35 centímetros, tá, gente? Essas que eu usei geralmente em piso, tá? A não ser que seu piso seja de porcelanato, aí esquece. Aí, olha aí pra você ver, eu fiz o teste aqui, botei 1 metro assim pra mim, pra eu ficar em cima. Dá muito bem o espaço. Bem razoável, é bem razoável, tá? Não é algo assim tão desconcertante, não. Aí você pensa, beleza, se 1 metro dá, e 1 metro é mais ou menos 3 pés, ou uma jarda, vamos chamar assim, convertendo para o sistema britânico de medidas, né? Por que eles usaram pés? Primeiro, porque lá é o que eles usam. Né? Lá nos Estados Unidos eles usam pés, jardas, galões, milhas e sei lá mais o que. E por que eles usaram 5? Porque fica fácil de contar, cara.
Porque você conta os quadrados, 10 quadrados multiplica por 5, 50 pés. 50 pés para ele é fácil fazer a conta. Para nós aqui é mais difícil, né? A gente sabe que 10 pés são 3 metros. Então 50 pés serão 15 metros, tá certo? Então você faz a conta 50 pés. Você consegue imaginar, você aí brasileiro, você consegue imaginar o que são 50 pés de distância? Não. Mas e 15 metros você consegue? Você consegue, né? Da altura de um prédio aí de seus 5 andares, mais ou menos. 4, 5 andares. Dá mais ou menos a frente de um lote, assim, de um lote de 360 metros, que é tipo 12 metros por 30, se eu não me engano, não é? Pois é. Então eu defini colocar metro. É 1 metro o espaço ocupado pelos personagens. Então o seu personagem existe na unidade métrica, o seu personagem não existe na unidade de britânica. Ah, mas e se você quiser converter esse negócio para oferecer no mercado internacional? Você vai colocar o sistema métrico, vai ser uma barreira, não sei o quê. Cara, se atrapalhar, eu boto que 1 metro é uma jarda, entendeu? E durmo feliz da vida. Não, Edson, mas uma jarda é 0,9 metros. Não ligo, não me importa, não me atrapalha em nada, tá? Porque nós também aqui, a gente faz que 1 milha é 1,5 quilômetro, e não é 1,6, tá? Então a gente arredonda todas essas contas, né? Então, já tô falando que peso também vai ser em quilograma, né? Volume vai ser metro cúbico, área vai ser metro quadrado, distância em metro linear. Então a gente tem grama, decigrama, centigrama, quilograma, né, toneladas e tudo feito em sistema internacional de unidades, sistema métrico, tá? A gente tem duração do tempo em horas, a gente tem minutos e segundos, né, claro. A gente tem questão do peso, a gente tem questão da medida de metro de área, né, distância, volume e área. Faltou qual? Faltou. Ah, tá. E os mapas tipicamente em hexágonos e não em quadrados, tá? Porque quando você retrata uma superfície em hexágonos, você deslocando-se em qualquer direção que seja, você percorre a mesma distância se você pular os hexágonos. Em qualquer direção que você vá, o hexágono, vamos dizer, ele tem a mesma dimensão. Então, por exemplo, se você se move na diagonal do hexágono, você não está se movendo numa distância diferente daquela que se você se mover na horizontal ou na vertical do hexágono. Agora, no quadrado, se você se move pela diagonal do quadrado, você se move 1,4 vezes mais do que o lado do quadrado. Então, se o lado do quadrado é 1 metro, 1 metro de cada lado, a diagonal do quadrado vale 1,44 metros. Então, se você se move dos quadrados lateralmente, igual num tabuleiro de xadrez, se você se move na horizontal ou na vertical, você está se movendo de 1 em 1. Mas se você se move na diagonal, você está se movendo de 1,4 em 1,4. Então, quando você move 2 quadrados, na verdade você moveu 3. Essa era uma regra de contar a distância que usava na terceira edição do D&D. Quando você se movia 2 quadrados, o segundo quadrado contava como 2, justamente para compensar essa questão da distância. Na quarta edição, não. Na quarta edição, eles deixaram que valia 1 e pronto, acabou. Então, você movia na diagonal, vencendo a teoria da relatividade e as equações de espaço-tempo, entendeu? Que você se movia 3 metros como se fosse 2. 5 metros como se fosse 3, 7 metros como se fosse 4 e por aí vai, né? Galhofa demais, na minha opinião, mas enfim, né? Cada um no seu cada um. Essas coisas fazem com que o jogo em si seja percebido de maneira diferente. Eu sei que não, tá? Mas isso mexe com o peso de todos os equipamentos. Isso mexe com o alcance de todas as armas. Isso mexe com a taxa de movimentação tida como razoável para todos os personagens em todos os ambientes. Todas as criaturas, na verdade. Todas as carroças, todos os negócios. Tá certo? Que mais?
Capacidade de... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Capacidade de deslocamento num dia, capacidade de distância que você consegue percorrer nadando, distância que você consegue percorrer andando, distância que você consegue percorrer correndo. Tudo isso será feito conforme a variação de condições mínimas. Então, existe um padrão que ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta. Isso é aquela famosa roupa tamanho único, né? Que não serve em ninguém. As luvas tamanho único que não servem em ninguém. Pois é. Mas a gente tem de fazer porque é a sistematização de um jogo e não o reflexo da realidade, como a realidade é ou queira ser, né? Então, o que a gente faz? A gente estabelece uma média e dali a gente estabelece variações. Então, por exemplo, uma pessoa, ok, usando carga leve, um indivíduo tamanho médio usando carga leve, bípede, de aí entre 1,30 m e 2 metros de altura, vai percorrer num terreno suave, calçado, num terreno tranquilo, sem muitas oscilações nem nada, vai percorrer 5 quilômetros em 1 hora. Por que 5, Eccleston? Porque é um número redondo que facilita a conta. Que na verdade, o tal do na verdade é complicado. Como é que fala? A média de um ser humano é 7 quilômetros por hora em caminhada. Entendeu? Que uma velocidade cadenciada, constante. Uma pessoa em bom estado físico, né? nem atleta e nem sedentária. Essa pessoa média que não existe, viu, gente? Ela percorre 7,2 quilômetros em 1 hora. Se for andando, por exemplo, na beira de uma lagoa. Né? Se ela quiser correr um pouquinho, ela pode chegar a 10 quilômetros numa hora. Então, fazer uma corridinha ali leve. Né? Então, o que eu fiz para poder facilitar contas? Você andando consegue fazer 5 quilômetros em 1 hora e você fazendo a tal da corridinha leve, você sobe para 10. Né? E quem que pode fazer isso? Todo mundo. Aí eu linearizei. Aí eu não quis complicação, eu não quis atrapalhamento na minha vida. Funciona para o Caetir, funciona para o Érata, funciona para o Orc, funciona para o humano, funciona para o Orim, funciona para todo mundo. Tudo que é bípede, tá? Funciona para o ogro, funciona para o gigante, funciona, né? Talvez eu mude uma coisa ou outra para criaturas maiores, mas em princípio não vou alterar não, tá? A capacidade de carga. Quanto você consegue carregar confortavelmente, tá certo? Lembrando, gente, que é uma abstração, tá? Tá bom? Você consegue carregar confortavelmente até 25 quilos. 25 quilos de equipamento. Quem consegue? Todo mundo consegue. Todo mundo. Todos os personagens conseguem. Então, o seu movimento não se avacalha enquanto você está carregando até 25 quilos. Mas o mago não tem tanta constituição quanto o guerreiro, o Érata não é do tamanho do ogro. Não quero saber. Não é uma medida, né, de cada um em específico. Eu estou falando do geral. Lá na frente eu posso dizer que uma pessoa, um personagem, né, um indivíduo, consegue carregar mais em virtude de suas especificidades? Sim. Sim, inclusive se eu estou dizendo isso aqui agora, é claro que eu vou fazer, né, gente? Claro que está feito isso, né? Mas em princípio eu tenho de colocar um percentual, um valor mínimo. E por que 25? Porque 25 é um número que eu considero redondo e fácil de lidar. Eu poderia colocar 30, eu poderia colocar 28, mas 25 casa bonitinho com outros aspectos matemáticos do sistema. Então, se você carregar 25 quilos durante 1 hora num percurso de marcha tranquila, qual distância seu personagem vai percorrer? 5 quilômetros.
Ah, e se ele quiser fazer uma corridinha? Ele pode fazer a corridinha, ele vai chegar em 10. E aí, para cada taxa que ele fizer, para cada hora, para cada distância ou o que for, ele vai fazer um teste modificado pelo tanto de peso que ele carregou, né? Porque cada peso vai tornar a corrida mais cada peso desde o do primeiro quilo vai tornar a corridinha dele mais propensa a deixá-lo cansado. Mesmo sendo carga mínima? Sim, mesmo sendo carga mínima, todos nós temos o risco, vamos chamar assim, né, de nos estafarmos nesse percurso. Ah, ô Eccleston, e qual outra medida você usou? Ah, eu usei por referência as corridas de 5 quilômetros. Se vocês fizerem uma pesquisa, o pessoal que fala de corrida, né, você vai ver que o primeiro tipo de corrida que eles, vamos dizer, recomendam, entre aspas, né, para quem é iniciante, são as corridas de 5 quilômetros. E lá vocês poderão ver quanto tempo os atletas levam, os atletas. Não os sedentários assim, né, que nem eu, os meia colher assim, que nem eu, levam para percorrer 5 quilômetros, né? Então, gente, esse episódio que eu estou agora indo para o finalzinho dele, ele é uma reflexão a respeito do que leva à inclusão das métricas dentro do jogo, né? Isso aqui são aquelas coisas que são chatas até da gente conversar a respeito, mas são coisas que se você não pensar, você lá na frente precisará delas e terá de improvisar e vai acabar metendo os pés pelas mãos, tá? Então, assim, eu pensei muito a respeito de retrocompatibilidade, eu pensei muito da vantagem que é o sistema ser simples, né? E da desvantagem que é ser mais complexo. E aí eu quis estabelecer um conjunto de regras que fossem mais suaves. Então, a primeira coisa que eu quero lidar é com as questões, as variáveis em torno de tempo, movimento e carga, que são questões que a gente lida o tempo todo com elas no jogo. Estejam os personagens fazendo o que quer que seja que eles estejam fazendo, né? Então é importante estabelecer que a distância é em metros ou quilômetros, o tempo é em horas e a carga é em quilos, tá certo? Isso vai ajudar muito a estabelecer tudo e estabelecer os padrões também. E por que eu linearizei tudo? Por que eu linearizei o mínimo, vamos dizer assim, né? Porque dentro do mundo de jogo, eu não quero, não é do meu desejo, não é do meu interesse enquanto autor, que as pessoas escolham jogar de Caetir, de Errata, de Orin, de Orc, de Kobold, de Goblin, Humano, Ogro, Gnoll, Bugbear ou o que quer que seja, em função dessas variáveis. Essas taxas mínimas, vamos dizer assim, elas são observáveis para todos. Lá na frente, numa revisão, Eccleston, isso aí está muito errado, é muito roubado, não sei. Tá, eu posso vir a revisar? Posso, pode ser que sim. Pode ser que sim, mas em princípio, o Orin anda o mesmo tanto do humano que anda o mesmo tanto do orc. O kobold e o goblin andam o mesmo tanto do gnomo, né? E por aí vai, tá? Porque isso facilita a dimensionabilidade do mundo de jogo. Você não precisa ficar assim bananando, não precisa ficar convertendo a movimentação dele para cá e do outro para lá, sabe? Os menores são mais ágeis, os maiores são mais lentos. E isso faz com que eles tenham mais ou menos a mesma taxa de movimentação. Se vocês gostam muito de esportes, se vocês pegarem entre nós humanos, é claro, aqui no mundo real, se vocês pegarem um jogo de basquete, se vocês pegarem jogadores maiores e os jogadores menores, o John Stockton era um excelente jogador de basquete que tinha tipo 1,70 m. Se você pegar ele e o Shaquille O'Neal, que é 2,10 m, se eu não me engano, 2,20 m, você verá que eles têm um disparate ali no tamanho, na compleição física, no porte e tudo. E você verá que eles se movimentam mais ou menos o mesmo tanto.
De novo, nós estamos nesse caso falando de atletas, né? Atletas não deveriam servir de referência para muita coisa que se diga como média, né? Mas como se trata de um mundo de fantasia, em que o jogo não é de fato a respeito de quem anda mais, né? Ou pelo menos não deveria ser, isso deve ser levado em consideração, mas não tão a ferro e fogo, pelo menos no meu modo de ver. Então eu achei melhor colocar todo mundo no mesmo patamar e tirar essa complicação desnecessária do jogo. Ah, Eccleston, mas isso aí enriquece o jogo. Beleza, meu querido, se você discorda, se você acha que deveria ser diferente, faça diferente na sua mesa. Não vai ser isso que vai definir o sucesso ou o fracasso do jogo, tá? Eu estou lançando as bases para vocês entenderem que elas existem, elas são sólidas e elas têm motivo, tá? Elas devem estar lá para servir de referência, mas não para pautar a maneira como o jogo acontece. Esse raciocínio, ó, meu maxilar travando, ai ai. Esse raciocínio em torno do que é o foco do jogo, ele permeará muito do que eu vou falar, para não dizer tudo do que eu vou falar a respeito do sistema de regras, tá? Nessa temporada. Até porque, voltando, ninguém joga o sistema de regras, a gente joga os jogos de RPG. E os jogos de RPG não são sobre os sistemas de regras, tá certo? Beleza, era isso. No próximo episódio eu vou falar a respeito de categoria de armadura, tá? Que eu já adianto, vai começar no 0, tá bom? E crescendo, né? E eu vou falar a respeito de jogada de ataque e dos tipos de ataques, dos tipos de combates que se pode ter, tá certo? É isso. Agradeço demais a vocês. É muito bom gravar de volta o episódio. Fiquei feliz que minha boca não travou em nenhum momento. Foi tomada mesmo, tomada e vai, né? E obrigado, muito obrigado mesmo pela atenção. Demorou bastante a passar esse recesso, eu estava até ansioso mesmo para ver o podcast retornar. E agora eu vou ali de novo ver se eu consigo fazer com que o YouTube atualize e envie meus episódios no prazo adequado. Tá certo, gente? Olha, muito obrigado. Espero os comentários. Quem quiser falar qualquer coisa, dá um recado aí que pra mim faz muita diferença. Tava com saudade de vocês. Um abração, gente. Fiquem bem, fiquem ótimos. Tenham uma ótima semana. Até semana que vem.